Olá, povo de Deus! Nesse dia 18 de julho de 2023, vamos dar continuidade ao livro de 2 Crônicas, capítulo 32, do versículo 1 ao 33, que está escrito assim na palavra de Deus. Depois destas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortes, e intentou separá-las para si. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha, e que seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselho com os seus príncipes e os seus varões, para que tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra, e disseram: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? E ele se fortificou e edificou todo o muro quebrado até as torres, e levantou o outro muro para fora, e fortificou a Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância, e pôs oficiais de guerra sobre o povo, e ajuntou-os a si na praça da porta da cidade, e falou-lhes ao coração, dizendo: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas suas palavras de Ezequias, rei de Judá. Depois disso, Senaqueribe, rei da Síria, enviou seus servos a Jerusalém. Ele, porém, estava diante de Laquis com todo o seu domínio, a Ezequias, rei de Judá, e a todo Judá que estava em Jerusalém, dizendo: assim diz Senaqueribe, rei da Síria: em que confiais vós, que vos ficais na fortaleza em Jerusalém? Porventura não vos incita Ezequias para morrerdes a fome e a sede, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e os seus altares e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo: diante do único altar vos prostrareis e sobre ele queimareis incenso? Não sabeis vós o que eu e meus pais fizemos a todos os povos das terras? Porventura puderam de qualquer maneira os deuses das nações daquelas terras livrar a sua terra das minhas mãos? Qual é, e de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, que pôde livrar o seu povo das minhas mãos, para que o vosso Deus vos possa livrar das minhas mãos? Agora, pois, não vos engane, Ezequias, nem vos incite assim, nem lhe deis crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pôde livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos dos meus pais, quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos. Também os seus servos falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias, seu servo. Escreveu também cartas para blasfemar do Senhor, Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações das terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. E clamaram em alta voz e em judaico contra o povo de Jerusalém
que estava em cima do muro para atemorizarem e os perturbarem para tomarem a cidade. E falaram do Deus de Jerusalém, como dos deuses dos povos da terra, obra das mãos de homens. Porém, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os varões valentes e os príncipes e os chefes no arraial do rei da Síria, e este tornou com vergonha de rosto a sua terra, e entrando na casa de seu Deus, os mesmos que descenderam dele o mataram ali à espada. Assim livrou o Senhor a Ezequias e aos moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os lados os guiou. E muitos traziam presentes a Jerusalém, ao Senhor, e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, e de modo que, depois disso, foi exaltado perante os olhos de todas as nações. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de morte e orou ao Senhor, o qual lhe falou e lhe deu um sinal. Mas não correspondeu Ezequias ao benefício que se lhes fez, porque o seu coração se exaltou, pelo que veio grande indignação sobre ele, sobre Judá e Jerusalém. Ezequias, porém, se humilhou pela soberba do seu coração, e ele, os habitantes de Jerusalém, e a grande indignação do Senhor não veio sobre eles nos dias de Ezequias. E teve Ezequias riquezas e glória, e em grande abundância, e fizeram-se tesouros de prata e de ouro, e de pedras preciosas, e de especiarias, e de escudos, e de tudo o que se podia desejar. Também armazéns para a colheita do trigo, e do mosto, e do azeite, e estrebarias para toda a casta de animais, e currais para os rebanhos. E edificou também cidades, e possuiu ovelhas e vacas em abundância, porque Deus lhe tinha dado muitíssima fazenda. Também o mesmo Ezequias tapou o manancial superior das águas de Giom, e as fez correr por baixo para o ocidente da cidade de Davi, porque Ezequias prosperou em toda a sua obra. Contudo, no negócio dos embaixadores dos príncipes da Babilônia, que foram enviados a ele a perguntarem acerca do prodígio que se fez naquela terra, Deus o desamparou para tentá-lo, para saber tudo o que havia no seu coração. Quanto ao resto dos atos de Ezequias e as suas beneficências, eis que estão escritos na visão do profeta Isaías, filho de Amós, e no livro da história dos reis de Judá e de Israel. E dormiu Ezequias com seus pais, e o sepultaram no mais alto dos sepulcros dos filhos de Davi, e todo Judá e os habitantes de Jerusalém, e lhe fizeram honras na sua morte, e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor, um capítulo bem extensivo, mas nós podemos ver aqui que Senaqueribe invade Judá e Deus destrói o seu exército. Então nós podemos ver que quando veio a ameaça de Senaqueribe, o povo ali ficou inquieto, ficou preocupado, mas Ezequias, a primeira coisa que ele faz é pedir para que o povo se esforçasse e tivesse bom ânimo, que não era para o povo se espantar por causa do rei da Síria e nem por causa de toda a multidão, ou seja, um grande exército. Uma grande ameaça vinha sobre o povo de Deus. Uma grande ameaça vinha sobre Ezequias, rei de Judá,
para que eles ali fossem destruídos. Essa era a vontade de Senaqueribe. E o mais interessante é que Senaqueribe começa a se exaltar e começa a perguntar para o povo de Deus: quem que livrará vocês? Qual é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos? E ele ali insulta o povo de tudo enquanto é maneira. E o que acontece? A partir daí, Ezequias resolve orar. Ele não somente afrontou o povo, mas outra coisa que me chamou a atenção é ele tentar conspirar. Ele também tentou conspirar contra Ezequias, falando para o povo não dar ouvidos a Ezequias. Senaqueribe dizendo ao povo: não dê ouvido a Ezequias. Não dê crédito ao que ele está falando. Quantas vezes o Senhor está trabalhando na vida de alguém, porque aqui nós podemos ver que nessa palavra o próprio Deus, ele permitiu um momento de que Ezequias se sentisse desamparado para ser tentado, porque Deus queria saber tudo o que estava no coração de Ezequias. Então, diante desta situação, nós podemos ver aqui que Ezequias e os profetas oraram a Deus, e Deus simplesmente respondeu e usou um anjo e destruiu todos os varões valentes, príncipes, chefes do arraial da Síria, e tornou com vergonha o rosto a sua terra. Ou seja, voltando Senaqueribe, rei da Síria, para sua terra, a Bíblia diz que os próprios os que descenderam dele mataram ele à espada. Não adianta as pessoas pensarem que pode insultar um servo de Deus e o Deus vivo, que foi o que Senaqueribe fez. Senaqueribe insultou a Ezequias, insultou o povo de Deus e insultou ao Deus vivo. E quando Ezequias orou, Deus simplesmente agiu, destruiu todo mundo. Enviou apenas um anjo e destruiu todo aquele exército. E depois disso, a palavra de Deus, diz que veio essa aprovação do Senhor sobre Ezequias. A Bíblia diz que Deus o desamparou para tentá-lo, para saber tudo o que havia no coração de Ezequias. Então talvez você esteja nessa condição. O Senhor me toca dizer para você que talvez você esteja nessa condição, se sentindo desamparado, passando por uma provação, achando que o teu fim é a morte. Nós sabemos que diante dessa situação foi aquela história que Deus usou o profeta Isaías e falou para Ezequias: coloca a tua casa em ordem, porque certamente morrerás. E quando Ezequias chora e ora a Deus e lembra a Deus de tudo que ele fez para o Senhor manda Isaías voltar e falou: estou te acrescentando 15 anos. Então Deus provou Ezequias para saber o que estava no coração dele. E talvez você esteja passando por isso. Talvez Deus esteja tratando e provando você para ver o que tem no teu coração, para ver se diante dele você tem realmente um coração voltado a fazer e cumprir com a vontade dele. Mas o interessante, o mais maravilhoso de tudo, é que quem Deus prova, Deus também aprova. Aquele que se exalta, Deus humilha. Aquele que se humilha, Deus exalta. Então, se você tem sido humilde, se você tem clamado, se você tem buscado ao Senhor com sinceridade, certamente, ao tempo certo, Ele vai te exaltar. Amém? Que Deus abençoe. Tenha um dia de bênção e de vitória em nome de Jesus. Sou a pastora Maria Paiva, da IAP Sol da Justiça.